Vamos falar, ou melhor, tentar falar sobre Corinthians e Cruzeiro hoje, daqui a pouquinho, pela Copa do Brasil. Um jogo onde, pro corintiano, é o famoso prepare o coração, amigo. Vamos lá falar desse jogo, que vai ser um jogo difícil pro Corinthians. Não só pela colocação do Cruzeiro, mas sim pelo desempenho que os dois times vêm apresentando até esse final de temporada, né? O Cruzeiro balançou, começou muito bem, balançou e voltou a jogar bem nesse final. E o Corinthians, a gente não precisa falar, cara. Acho que todo corintiano sabe como o Corinthians tá, meu irmão. Então, é um jogo que, sinceramente, é segurar o coração mesmo. Vamos falar a escalação do Corinthians aqui. O Corinthians vai com um basiquinho, com algumas pequenas mudanças. Então a gente vai de Hugo, sem palavras. Nas laterais, Bidu, Mateuzinho, padrãozinho. Aqui vem a primeira mudança. André Ramalho e Gustavo Henrique. Sinceramente, eu tenho ao mesmo tempo que eu gosto, eu desgosto. Eu não gosto porque o André Ramalho vem fazendo muita besteira. Tá sem ritmo de jogo. Pô, o Tchoca foi titular absoluto, sei lá, uns 10, 11 jogos. Mas eu entendo o Dorival que nesse momento, cara, ele sabe que o time vai tomar pressão e ele quer um cara mais maduro. E aí, cara, é rezar para que o João Tchoca entenda isso. Porque é nesse momento que o treinador queima jogador, cara. Pô, vou imaginar que você é o João Tchoca. Tô jogando todos os jogos, me dedicando, jogando bem alguns, jogando mal alguns, mas o Corinthians também tá assim. E aí vem um jogo importante, você tá lá em casa assim, cara, é agora. E o treinador vem e fala assim, não, vou colocar o outro maluco, porque na minha opinião, ele é mais maduro que você. Então assim, é um risco do Dorival. No meio de campo, a gente tem mudança também. O Ranielli sentiu o jogo do Juventude, é dúvida pra partida. Tá no banco, mas é dúvida. Então, a gente vai ter que jogar com o Maicon, Carrilho e Martinez, eu acho. Foi isso mais ou menos que eu vi, né? Eu vi na Band, eu vi no Neto, eu vi no Meu Timão, alguma coisa assim. Meio campo vai ser o Breno Bidon, o Garro não tá 100%. E no ataque, provavelmente, vai ser Memphis e Yuri. Provavelmente, mesmo o Yuri não estando 100%, acho que ele vai começar jogando o jogo. Então esse é o time, entre aspas, titular do Corinthians. Lógico que tem que colocar o Garro. Eu não acho que o Martini seja titular nem aqui nem na China. E eu ainda acho que o João Tchoca merece. Mas esse é o time titular. O do Cruzeiro, eu quero que se lasque o Cruzeiro. Mas, e aqui, meu irmão, eu tenho que falar pra vocês. Eu acho que o Corinthians aqui tinha que ousar. Ah, meu irmão, coloca só os jogadores ruins. Coloca lá no gol Donelli, na zaga Kaká e Félix Torres, na lateral Hugo, nem sei quem é o reserva do Mateuzinho, coloca o Martinez de lateral, no meio Charles, Maicon, no ataque Thales Magro, coloca esses caras. Ah, Bruno, por que eles são ruins? Eis a questão. Eles são tão ruins que eles são imprevisíveis, cara. Não tem como ler uma batata. Não tem como prever o movimento de uma mula. Você não sabe o que ele vai fazer. Então tem mais chance de surpreender o Cruzeiro. Que o Cruzeiro vai chegar e falar assim: cara, mano, esse time do Corinthians é tão ruim que é bom. É impossível marcar. Brincando, tirando a piadinha, mano. Esse é o time é o time mais forte do Corinthians. E agora, cara, eu vou falar o que eu acho do jogo. Primeiro, eu tava vendo o SofaScore, cara. E o Cruzeiro basicamente é um time de transição. É um time que sabe jogar com a bola no pé? Sabe. Mas o perigo é a transição. O Cruzeiro teve, na média do brasileiro, 43% de posse de bola, de acordo com o SofaScore. Ou seja, é um time que prefere tocar rápido, literalmente a transição, do que ter a posse de bola. Então, cara, eu acho que o Corinthians tem que jogar um jogo seguro, mano. Pra mim, era um jogo pra ter pelo menos o Dieguinho ali na ponta. Por quê? Porque eu não acho que o Corinthians vai conseguir ter 60 e 70% de posse de bola. E mesmo que consiga, é isso que o Cruzeiro quer. O Cruzeiro quer dar a bola pro Corinthians, quer que o Corinthians vá pra frente e erre, que o Corinthians sabe errar. O Corinthians é um time excelente em errar. Então, assim, tudo que o Cruzeiro quer. Então, cara, se eu sou o time do Corinthians, se eu sou o Dorival, eu montava um time de transição contra um time de transição. Eu sei lá, cara, eu colocava o Dieguinho,
Eu colocava o Vitinha, quem dera ter essa o Vitinho, e tentava, tipo assim, caramba, cara, treina escanteio, pô, juro por Deus, o Gustavo Henrique é a nossa melhor arma contra o Cruzeiro, cara, nesse primeiro jogo. O Corinthians precisa de uma bola, mano, e a gente sabe que o Yuri Alberto não é o cara de uma bola, mas o Gustavo Henrique é. É um escanteio certo na cabeça do cara, é gol e a gente tá com um gol. O Corinthians, meu irmão, tem que vir pro estádio aqui, pra Neoquímica Arena, com um gol no máximo de diferença. E eu ainda acho muito. O certo era vir com empate. Porque, com todo respeito, cara, o Corinthians vem demonstrando um time que não é um time pra fazer muitos gols. Não é um time que vai fazer 2, 3, não vai. É um time que vai fazer um e sabe jogar depois. E olhe lá também. E é um time forte nos pênaltis, que eu acho, né? O fator Hugo faz muita diferença. Então, assim, o estilo que o Corinthians tá indo contra o Cruzeiro agora, cara, o Dorival tá arriscando. O Dorival tá acreditando que os jogadores vão estar com a moral diferente do brasileiro e vão jogar o futebol que eles não jogaram nessas últimas, sei lá, 8 rodadas. O Corinthians precisa disso pra ganhar o jogo, na minha opinião, na escalação do Dorival. Que é um time que vai precisar que o Memphis esteja jogando bem, que o Breno Bidon esteja jogando bem, que o Yuri não faça besteira, que o Carrejo joga aquele futebol que ele tava jogando, que o Martinez não seja idiota e seja expulso com 2 segundos, que o Michael não toca a bola pra trás errado. Então, assim, o Dorival tá literalmente falando assim, Cais, tudo que aconteceu no Brasileiro, a gente esquece e é focar na Copa do Brasil. O Hugo deu uma entrevista, cara, que ele disse que inconscientemente os jogadores do Corinthians jogaram menos o Brasileirão porque só queriam jogar a Copa do Brasil. Pode ser verdade, pode não ser. Porque, na minha opinião, até a gente passar do Palmeiras, o Corinthians jogava um futebol legal. Não era bom. Com todo respeito, todo o comando do Dorival esse ano é desastroso. O Dorival fez um péssimo trabalho. Ah, mas lesão. Péssimo trabalho. Nem quando o Corinthians teve o time titular fez um bom jogo. Péssimo trabalho. Então, assim, é difícil acreditar, cara, se o Corinthians fala isso, se o Hugo fala isso e é verdade, ou se o Hugo fala isso pra abaixar aquela dor, sabe aquele... Não, mas é porque eu não tava ligando pro brasileiro. Será? Eu não gosto, cara. O Palmeiras guivou o brasileiro e pagou a conta. Perdeu os dois. Chegar com a moral baixa é muito ruim. Nós tomamos um 3-0 dos caras. Num jogo unilateral. Então, assim, cara, é muito difícil prever o Corinthians. Que Corinthians vai entrar? Vai entrar com aquela garra, aquela vontade, aquele toque de bola? Cara, se o Corinthians pega aquele primeiro tempo que fez contra o Flamengo, que o Yuri Alberto errou pênalti e a gente terminou perdendo o jogo, mas aquele primeiro tempo, cara, se o Corinthians joga todos aqueles primeiros tempos igual aquele, meu irmão, o Corinthians hoje era brigava por liberta. É aquele Corinthians que a gente precisa, aquele Corinthians que briga, que recupera rápido, que toca a bola, que tem a frieza, mais a rapidez pra tocar a bola. E a humildade pra fazer gol, que foi o que faltou no Yuri aquele jogo. É um jogo no qual o Corinthians vai jogar recuado. A gente sabe disso, cara. É um jogo que o Cruzeiro vai ter a bola e a gente vai jogar por uma posse, mano. É um milagre de Deus. A bola cai no pé de alguém e alguém fazer. Eu acho muito perigoso o Corinthians ter a posse de bola. Muito, muito, muito. Contra um time de transição. Muito perigoso. Então, cara, o que eu tenho pra dizer é basicamente isso. É um vídeo curto, porque é um pós-jogo. Primeiro pós-jogo, depois vai ter o pré. Que pré? Esse aqui é o pré-jogo, vai ter o pós-jogo. Então é isso, cara. Então o corintiano tenha paciência, tranquilidade e que saiba sofrer, meu amigo. Porque hoje vai ser sofrido. Então é isso. Uma boa noite, um bom jogo, cara. E que tudo dê certo, amém.